na primeira Epístola a Timóteo, no capítulo 1, e quero já dar as boas-vindas a todos os irmãos e enviar daqui um forte abraço a todos os irmãos que nos acompanham neste estudo bíblico nos diversos lugares, por esse mundo fora. Que o Senhor ricamente vos abençoe. E vamos então fazer a leitura do capítulo 1 da primeira epístola a Timóteo, que diz assim a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, o meu verdadeiro filho na fé, graça e misericórdia e paz da parte de Deus nosso Pai e da de Cristo Jesus nosso Senhor. Como te roguei quando parti para a Macedónia, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Não se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Do que desviando-se alguns se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei, não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para os justos, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e religiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros, para o que for contrário à sã doutrina. Conforme o Evangelho da graça de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia porque o fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça do nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele, para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo o sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos agora ouvir o nosso irmão Alberto. Um forte abraço para ele. E depois, como é costume, algum irmão que tenha algum pensamento, já sabe que tem toda a liberdade para vir aqui acima e expor. Graças a Deus por sua palavra. Louvo ao Senhor por cada irmão, que juntos podemos adorar ao Senhor em oração, comunhão, intercessão e principalmente estudando as Escrituras, para assim melhor servir e adorar ao Senhor. Estamos começando a primeira epístola de Paulo a Timóteo. Capítulo 1, verso 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Você sabe qual é a sua responsabilidade? Aqui Paulo já começa com as suas credenciais e principalmente o valor do trabalho a ser desempenhado. Olhando um texto mais crítico deste versículo, na tradução brasileira
do início do século XX, 1909, o texto começa assim, o texto crítico. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador. Todas as cartas, Paulo sempre vai começar com esta menção, com exceção de Tito, onde ele fala que ele é servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Aí uma referência clássica, mostrando que ele de fato ele é servo, ele voluntariamente se apresenta para servir, para o trabalho. Deus, em parte alguma das Escrituras, nos chama para ser servo. O próprio Senhor Jesus nos chama para sermos amigos e depois irmãos. Paulo aqui ele se coloca como servo, pois voluntariamente ele se apresenta para o serviço. E quando ele faz menção de apóstolo de Jesus Cristo, é porque ele sabe o valor do preço pago lá na cruz. 1 Coríntios capítulo 6, lá no verso 20, nós podemos destacar: porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. E nessa mesma epístola aos Coríntios, no capítulo 7, no verso 23, nós vamos encontrar: fostes comprados por bom preço, não vos façais servo dos homens. E aqui está. Agora, a pergunta que se faz é porque muitas vezes, e vamos ver isso no verso 2, Paulo apresenta Cristo Jesus com uma outra ordem. Quando o título do Messias, Cristo ungido, no hebraico, Messias, e Cristo, Messias, ou ungido, no grego, mostra que a obra de Cristo já foi consumada. A obra na cruz do Calvário da redenção já foi consumada, glorificada, e o Senhor está na glória. Venceu. Assim então, nós vamos ver que o apostolado do apóstolo Paulo, o chamado do apóstolo Paulo, foi lá da glória, foi separado para este serviço. Atos, no capítulo 9, verso 16, ou mesmo Atos, capítulo 26, no verso 16, mostra exatamente isso. Como Paulo recebe de Cristo, Jesus, lá na glória, venceu, é o Redentor, e agora ele recebe esta comissão para o trabalho de edificação da igreja. Perceba você um detalhe interessante. O apóstolo Pedro, toda vez que ele menciona em suas cartas como apóstolo de Jesus Cristo. Isso é significativo, pois ele mostra exatamente que este Jesus Cristo, ele veio do céu para fazer a vontade de Deus aqui na terra e morrer na cruz, no nosso lugar. Pedro tinha essa consciência. E mais ainda, o seu chamado para ser apóstolo, ele recebeu do Senhor Jesus aqui na terra, ao lado do Senhor. Lucas capítulo 6, verso 13 até verso 16, como o Senhor se relacionava com os seus aqui na terra. A proximidade, a camaradagem, diferente do apóstolo Paulo. Exatamente no capítulo 26 de Atos, verso 16, o Senhor vai aparecer outras vezes ao apóstolo Paulo. E não foi uma única vez lá na estrada de Damasco, para assim receber revelações da época da graça, da igreja, corpo de Cristo, a qual pertencemos e estamos agora. E o verso continua, o verso seguinte fala: o apostolado de Paulo foi um mandado de Deus. Já foi referido no último estudo sobre esta mandado de Deus. E é um título ou uma designação de um rei mandando ordem, um rei impondo condições. Paulo, e assim também Timóteo, está recebendo este mandado de Deus, uma autoridade real, uma comissão real, um serviço que precisava ser feito com urgência. Mostra então esse mandato de Deus
autoridade, autenticidade, veracidade acima de todas as coisas. Deus, o nosso Salvador, Paulo coloca assim, uma referência também ao Deus do Antigo Testamento, que era o Salvador. Sabemos que Jesus Cristo é o que foi como homem na cruz do Calvário. Mas este é o caráter particular de Deus, da graça sendo revelada nesta carta, ou nas cartas do apóstolo Paulo. A preocupação que Deus tem em salvar os homens, o perdido, o pecador. Você que se julga indigno, há um Deus que se preocupa com você, o Deus nosso Salvador. Tem mais ainda algo a destacar, esse mandado do Senhor Jesus Cristo, uma comissão real recebida. Quero terminar mencionando um hino que está no Cantor Cristão, o 469, Corajosos. Quem recebe o mandado de Deus tem que ser corajoso para enfrentar. Um pendão real vos entregou o rei, a vós, soldados seus. Corajosos, pois, em tudo o defendei, marchando para os céus. Com valor, sem temor, com Cristo pronto a sofrer, bem alto erguei o seu peidão, firme sempre, prontos até morrer. É assim que devemos seguir com nossa responsabilidade, entendendo que esta epístola dirigida de Paulo a Timóteo também é dirigida a nós, e nós temos um mandado real para seguir em frente. Que o Senhor nos dê, de fato, coragem para entender esta mensagem da graça, compreender a missão particular do perdão conquistado por Cristo lá na cruz. Que o Senhor nos abençoe ricamente. Amém. Como é nosso hábito, saudações a todos os irmãos que nos acompanham, para além das saudações para vocês aqui, né? Saudações para aqueles que nos acompanham, desde o Vietnã até o Brasil, passando pela Inglaterra, Alemanha, França, etc. Aqui na nossa passagem, no capítulo 1, versículo 1, nós lemos assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. E cá estamos nós, depois daquele voo supersónico da quarta-feira passada, que nós vamos continuar para a semana, se Deus quiser. Eis-nos vistos agora a caminhar no transporte dos apóstolos, que é andar a pé. Agora não vamos andar no voo supersónico, vamos caminhar. Vamos palmilhar a pé, usando o meio de transporte dos apóstolos. E vamos falar de apóstolos. Paulo, apóstolo. E há duas coisas que eu queria aqui, visto que voltamos ao estudo microscópico, não é? Assim chamado, é importante referir dois aspectos importantes sobre a palavra apóstolo. Aqui há uns anos atrás, já vai uns anos valentes, uma vez fui ao Mosteiro da Batalha. Tinha ido com o meu pai, já não sei quem ia mais, e a minha mãe também, certamente, mas éramos vários, e quando chegamos ao Mosteiro da Batalha, logo ali no pórtico da entrada, o senhor que lá estava a trabalhar e a explicar o Mosteiro da Batalha, toda a história do Mosteiro da Batalha, começou logo ali no pórtico da entrada por nos dizer assim: estão aqui os 12 apóstolos, e começou a dizer o nome deles. E Paulo, eu, alto, e quem? Paulo? Paulo não pertence aos 12. Isto é muito importante. Quando a Bíblia diz aqui Paulo apóstolo, a maior parte das pessoas na cristandade pensa que Paulo era um apóstolo como os outros apóstolos. Não era. O apóstolo Paulo não pertence aos 12. Já agora só um pequeno pormenor. Os 12 apóstolos são 12 porque têm a ver com Israel, que tem 12 tribos. O Senhor Jesus Cristo um dia virou-se para os 12 apóstolos, em Mateus 19, 28, e disse assim: quando na regeneração, que é quando a nação de Israel nascer de novo, que eu quero dizer regeneração é nascer de novo, e o novo nascimento tem a ver também com a nação, não é só com a alma. Quando na regeneração o Filho do Homem, que era Ele próprio, se assentar no trono da sua glória, que é em Jerusalém, vós, os 12, vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel.
Portanto, os 12 apóstolos têm a ver com 12 tribos, as 12 tribos de Israel. Paulo não era um apóstolo de Israel. Paulo, como lemos na carta aos Romanos, capítulo 11, versículo 13, depois vocês podem ver, era o apóstolo dos gentios, não era dos judeus. E isto é muito importante, logo à partida, as pessoas perceberem que tipo de apostolado é que nós temos aqui. O apostolado de Paulo é diferente do apostolado dos 12. Como disse o irmão Alberto na intervenção dele anterior, o Senhor Jesus Cristo na terra escolheu 12 apóstolos porque estava em causa o seu povo terreno. O Senhor Jesus Cristo já na glória, no céu, escolheu um apóstolo, que era o apóstolo Paulo, porque estava em causa o seu povo celestial. É muito importante perceber isto para não fazer baralhação das coisas na Bíblia, porque se nós confundimos Paulo com os 12, vamos confundir o apostolado de Paulo com o apostolado dos 12 e vamos confundir os ensinos de um com os ensinos dos outros. E depois é uma confusão na Bíblia. Bem, depois de eu ter dito isto, há um outro aspecto. Este assunto é um assunto que nos mereceria ainda mais atenção, para mais análise, mais estudo aprofundado, mais minucioso, mais microscópico, mas basicamente queria chamar a atenção para isto. Um outro aspecto importante que me parece, e que é urgente que se esclareça, é que cada vez mais nos nossos dias estão a aparecer na cristandade indivíduos que se chamam apóstolos. Basta olhar para a cristandade e vocês veem vários indivíduos a aparecerem aí a dizerem o apóstolo X, o apóstolo Y, o apóstolo não sei o quê, uma série de apóstolos. Eu quero vos dizer que esses indivíduos, e vou dizer com todas as letras, são, para utilizar a linguagem bíblica, são mentirosos. Hoje não há apóstolos como eles se querem apresentar. Porque quando eles se apresentam como apóstolos, eles querem trazer sobre si uma carga de autoridade que não têm. E é neste sentido que eu me quero referir. Porque eu já vou também mostrar que a palavra apóstolo, etimologicamente em si, significa apenas enviado. E enquanto um indivíduo é um enviado, é por assim dizer um apóstolo. Mas cuidado em não se chamar apóstolo, porque isso pode trazer a carga da autoridade que os apóstolos tinham, os tais 12 por um lado e Paulo por outro, e que mais ninguém tem. E eu quero salvaguardar isto porque isto é muito importante. A palavra latina, como vocês sabem, a Bíblia foi escrita no grego, a palavra no grego é apóstolos, que deu por evolução a palavra apóstolo, que quer dizer enviado, e no latim a palavra correspondente é a palavra missionarium, que quer dizer missionário. E daí que muitos, ao longo da história da Igreja, para exatamente não confundir o apostolado dos 12 e de Paulo com um simples ser enviado, preferiram sempre utilizar a palavra missionário e não a palavra apóstolo, para que não haja confusão. Compreendem a ideia? No fundo, missionário e apóstolo são sinónimos. Só que missionário não é apóstolo. E apóstolo é mais do que missionário, ok? Isto é muito importante. Bem, há muita ignorância, infelizmente, sobre o que a Bíblia diz acerca dos apóstolos, e aí que é importante nós termos isto claro. Alguém poderá dizer assim, então, mas o Senhor não deu dons à Igreja, e um dos dons que o Senhor deu à Igreja não foi o dom de apóstolos? Então, porquê é que nós temos pastores, evangelistas, doutores? No grupo também estão lá profetas e apóstolos. Até e agora? Pode alguém perguntar. Bem, em primeiro lugar, eu quero chamar a vossa atenção para o facto de que o dom de apóstolos e profetas, que foi um dom que o Senhor deu para a Igreja, como pastores, ensinadores e evangelistas, este dom de apóstolos e profetas era um dom fundacional. O que é que eu quero dizer com isso? Foi um dom que foi dado por Deus para o fundamento do edifício que é a Igreja. A Igreja não é apenas um corpo. A Igreja é também, comparada na Bíblia, um edifício. E na carta aos Efésios, no capítulo 2, versículos 20 a 22, carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 20 e 22, o apóstolo Paulo escreve isto: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas.
Ora, quando nós estamos a construir um edifício, como vocês sabem, a casa não começa pelo telhado. A casa começa pelos fundamentos, certo? É o princípio de uma casa, o princípio de um edifício, o princípio de um templo, é pelos alicerces, é pelos fundamentos. E a Bíblia diz aqui, o apóstolo Paulo, que nós estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Ou seja, estes dons foram necessários para lançar o fundamento. Mal estaria a igreja se ainda hoje se estivesse a lançar o fundamento. Hoje não precisamos de apóstolos e de profetas, porque o fundamento já está lançado. A igreja está a ser edificada. O fundamento foi lançado por eles. E temos o ministério deles na Bíblia. Queria chamar a vossa atenção para isto, porque é muito importante. Estes apóstolos e profetas, entre outras coisas, nós vemos-los, temos alguns casos desses, nomeadamente nós temos até designados na Bíblia 7 crentes que tinham este dom, nomeadamente Timóteo, nomeadamente Apolo, entre outros, eu já me vou referir a eles, que eram apóstolos, portanto eram estes enviados, eles foram de facto enviados, e neste sentido eles eram apóstolos, e estavam a lançar o fundamento no princípio da igreja, quando a igreja estava a ser formada, e isto é muito importante. Estes dons, como os profetas, foram necessários enquanto estava-se no princípio do lançamento do fundamento, e não só, quando a Bíblia não estava totalmente revelada. Daí que tanto estes apóstolos como os profetas tinham uma autoridade que mais ninguém tem, que era, a Bíblia não existia, a Bíblia ainda não estava revelada, e eles falavam inspirados por Deus, e aquilo que eles diziam era mesmo a palavra de Deus. A partir do momento que a palavra de Deus está completamente revelada, a partir do momento que nós temos aqui a Bíblia, já não precisamos de mais revelação nenhuma. E não precisamos de apóstolos e de profetas que nos venham dizer o que quer que seja. Porque quem agora disser alguma coisa que não esteja aqui, está a mentir. E, portanto, é preciso muito cuidado. Portanto, chamar hoje a um homem de apóstolo é muito perigoso. É muito perigoso e não deve ser chamado, pelas razões que eu acabei de dizer há pouco. Sabem que havia características, requisitos, para um indivíduo ser apóstolo. Tanto no grupo dos 12, como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, por exemplo, pegando no apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 12 e no versículo 12, ele fala nos sinais do meu apostolado. Um indivíduo, para ser apóstolo, tinha que ter sinais. Havia indivíduos que punham em causa o apostolado dele, no tempo dele, em Corinto em particular, e ele então teve que invocar os sinais do seu apostolado. Esta é uma das razões, que muita gente não percebe, porque é que o apóstolo Paulo fez milagres. Sendo ele o apóstolo dos gentios, incumbido de receber a revelação da dispensação da graça de Deus, em que agora não há sinais, porque nós não somos o povo dos sinais, a nação de Israel é que é o povo dos sinais, os judeus pedem sinal. A razão porque o apóstolo Paulo fazia aqueles milagres todos que fazia, desde falar línguas, curar enfermos, etc., e até ressuscitar mortos, como aconteceu com Eutico, como nós sabemos, era para que eles todos vissem que ele era um apóstolo autêntico, que era genuíno, e ele por isso fala nos sinais do meu apostolado. Vocês estão a ver aquilo que eu faço? Eu não sou um embuste, eu não estou a mentir, eu não estou a fazer de conta que sou não sendo. Os sinais que me acompanham comprovam que eu sou um apóstolo autêntico. E então ele fala na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12, dos sinais do meu apostolado. Já agora também uma coisa muito importante. Talvez alguém... Isto é difícil de falar nisto, sabem? Isto é um assunto muito vasto. Mas só para vocês poderem perceber. A palavra apóstolo, como eu disse há pouco, quer dizer, etimologicamente, quer dizer enviado.
Algum de vocês já tinha pensado que essa palavra é utilizada ao Senhor Jesus Cristo? Vejam o que está escrito em Hebreus 3:1. Em Hebreus, no capítulo 13 e no versículo 1, lemos assim: pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Considerai Jesus Cristo apóstolo. Já alguém tinha reparado que o Senhor Jesus Cristo é chamado apóstolo? Ora, nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo não é apóstolo como eram os 12, nem era apóstolo como era Paulo. Mas porquê que ele é chamado apóstolo? Porque ele foi o enviado de Deus. É nesse sentido que ele é chamado apóstolo. Há bocado referi-me àqueles que na Bíblia, no tempo da dispensação da graça, tinham este dom de apóstolos. E são referidos nos Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículos 4 e 14, nós vemos que Barnabé, por exemplo, era um dos apóstolos. No capítulo 14, versículos 4 e 14, eu tenho que ser rápido para não tomar muito tempo, e portanto vocês depois, se quiserem, vão confirmar isto que eu estou a dizer. Vocês vão ver que Barnabé, que foi enviado a Antioquia no capítulo 13, com o apóstolo Paulo, e sai em viagem missionária, e aqui no capítulo 14, o apóstolo Paulo diz que eles, os dois, são apóstolos. É uma coisa curiosa, e é interessante vermos isso, porque eles estavam a fazer o trabalho do lançamento, do fundamento. Também aparentemente, e quando eu digo aparentemente não é porque haja uma certeza absoluta, temos Andrónico e Júnia, em Romanos capítulo 16 e versículo 7, que diz que se distinguiram entre os apóstolos. Ora, este distinguir entre os apóstolos não quer dizer necessariamente que eles fossem apóstolos, mas se calhar eram. Isto pode significar duas coisas. Entre os apóstolos, eles distinguiram-se, mas não sendo apóstolos, ou distinguiram-se entre os apóstolos sendo apóstolos. Bem, quando as coisas não são claras, a gente deixa a coisa assim. Pode ser assim, não vamos fazer fincapé disso. Na carta aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 4, versículos 6 e 9, vemos Apolo, capítulo 4 da primeira aos Coríntios, versículos 6 e 9, que é referido como Apolo, Apolo que é referido como apóstolo, e também Sóstenes, no capítulo 1, versículo 1, que também associa-se a Paulo na saudação aos Coríntios, e na carta que é escrita aos Coríntios. E depois nós vemos Silas e Timóteo, na primeira carta aos Tessalonicenses. Nós vemos isso no capítulo 1, versículo 1, 6 e 9, e no capítulo 2, versículos 4 e 6. Vemos ali uma alusão clara a Silas e Timóteo como sendo também apóstolos. Como eu disse, hoje não há apóstolos no sentido primário do termo, há no sentido secundário, e é preferível nós hoje chamarmos a esses de missionários. Portanto, cuidado com aqueles que se proclamam apóstolos, querendo apresentar-se como uma autoridade que não têm e depois causam muitos estragos na igreja. Apocalipse capítulo 2, versículo 2. Lembram-se há bocado eu dizer, que eu ia dizer com todas as letras o que é que eram estes indivíduos que hoje se dizem que são apóstolos? São mentirosos. Em Apocalipse 2, 2 nós lemos assim, nesta carta que o Senhor dirige a esta igreja em Éfeso: eu sei as tuas obras e o teu trabalho. Ora, Apocalipse 2:2. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, está a escrever à igreja em Éfeso, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos. Há que pô-los à prova. Quando aparecem esses indivíduos aí que se dizem apóstolos hoje em dia, dizem: ei, onde é que estão os teus sinais? Nenhum deles tem sinal nenhum. Dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. Já viram o que é que está aqui escrito na Bíblia? Dizia eu há bocado, o apóstolo Paulo, para dizer que era apóstolo, ele tinha que ter provas, e os sinais do seu apostolado provavam isso. Para ser apóstolo do grupo dos 12, que era um apostolado diferente, tem a ver com Israel, também havia requisitos. Não era qualquer indivíduo que podia ser apóstolo. Vocês sabem que os 12 inicialmente foram escolhidos pelo Senhor, quando ele estava na terra. Mas depois um deles morreu. E morreu por traição, que era Judas Iscariotes. E Judas era filho da perdição. Portanto, quando o Senhor disse
que na regeneração, quando o Filho do Homem vier, eles se assentariam sobre 12 tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Judas não vai ser um deles. Quando a Bíblia, no livro do Apocalipse, na parte final do livro do Apocalipse, mesmo nos últimos capítulos do Apocalipse, lemos já acerca dos nomes deles estarem nas portas da Nova Jerusalém, os nomes dos 12 estão lá escritos. Judas não está lá. Quando houve a necessidade de alguém naturalmente substituir Judas, eles reuniram-se em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, para esse efeito, e falaram nos requisitos. Quais eram os requisitos para o indivíduo poder ir para aquele lugar? E os requisitos são ditos no capítulo 2, versículos 21 e 22, quando ele disse assim: é necessário, pois, que dos varões que conviveram connosco todo o tempo, tinha que ser alguém que tivesse convivido com eles na altura que estavam vivos. Conviveram connosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu entre nós, portanto, tinham que ser contemporâneos do Senhor Jesus Cristo, tinham que ter andado com Ele. Começando desde o batismo de João. A malha era apertada. Não eram muitos os que reuniam estas condições. Até o dia em que dentre nós foi recebido em cima um deles se faça connosco testemunha da sua ressurreição. E então foram escolher. E havia 2 candidatos. Provavelmente não haveria muitos. Haveria 2. José Barsabás e Matias. E nós sabemos que eles oraram ao Senhor, lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Matias foi o escolhido. Curiosamente, sabem quem era José Barsabás? Alguém pode dizer assim: vocês agora imaginem este cenário. 2 crentes candidatos para o cargo de apóstolo, dos 12. José Barsabás e Matias. E eis que a solução final é Matias. Olha para a cara do José Barsabás. Com que cara é que ele ia ficar? Ia ficar triste, talvez. Sabem de uma coisa? Há uma coisa curiosa, antes de eu concluir. Irmãos, sejamos humildes. Quando nós encontramos o Senhor Jesus Cristo ressuscitado, aliás, quando não o vemos no sepulcro, quando os primeiros que lá chegaram ao sepulcro viram que ele não estava lá, viram lá 2 anjos. À entrada do sepulcro, estavam lá 2 anjos. E diz a Bíblia que estavam um à cabeceira e outro aos pés. Se fosse com alguns crentes, queriam estar os 2 à cabeceira. Mas os anjos não. Um estava à cabeceira e o outro estava aos pés. José Barsabás era daqueles crentes que não se importava de estar aos pés. Matias foi escolhido, graças a Deus. Vou orar pelo Matias, certamente foi este o Espírito, alegrou-se com a escolha e ficou satisfeito. Quem fica satisfeito por ser relegado para o último lugar, nunca perde. Sabem quem era José Barsabás? Assim vocês não chegam lá. Era Barnabé. Que papel ele teve depois para o apóstolo Paulo. Foi ele que foi usado por Deus para que Paulo fosse aceite, especialmente, fosse reconhecido como apóstolo genuíno, como apóstolo dos gentios, na igreja em Jerusalém e entre os 12 em particular. Ele teve um papel importante. Irmãos, isto é um pensamento prático, depois de vermos aqui muita doutrina pelo meio, que o Senhor nos ajude a sermos humildes, a não nos importarmos estarmos aos pés. Não temos nada a perder. Já agora parece-me importante, porque há alguns que às vezes ainda resistem, dizem, quem foi escolhido, é que foi um erro. Alguns até dizem assim, aquilo foi um erro dos apóstolos. Um erro dos apóstolos? Eles estavam cheios do Espírito Santo, como é que foi um erro dos apóstolos? E errados estão aqueles que não estão cheios do Espírito Santo e dizem baboseiras destas. Eles estavam cheios do Espírito Santo naquela decisão. Mas para aqueles que têm dúvidas, quando o apóstolo Paulo fala do Evangelho da Graça agora e diz como é que é o Evangelho da Graça, na carta aos Coríntios, no capítulo 15, os primeiros versículos, ele chega aos versículos 5 e 8, depois de dizer que Cristo morreu por nós, não é? E foi sepultado e ressuscitou, e ele depois diz isto, versículo 5, foi visto por Cefas, e depois foi visto pelos 12, e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim. Ele não era dos 12, porque senão eu já não podia dizer que por derradeiro me apareceu a mim.
Ele não era dos 12. Ele apareceu aos 12 e apareceu depois, por derradeiro de todos, apareceu-me a mim, como um abortivo, como ele diz no versículo 8. Prezados irmãos, para terminar, e já agora, isto agora é muito importante. Todos nós somos missionários. No sentido secundário, somos apóstolos. Porque o Senhor pôs em nós uma mensagem para nós falarmos dela. Segundo aos Coríntios 5, 18 a 20. Somos embaixadores de Cristo e temos uma mensagem que Ele colocou em nós para nós falarmos. Falemos dela, sejamos missionários. Que o Senhor seja glorificado. Um breve pensamento e um breve ruído, que é o seguinte: nós temos estado, graças a Deus, por tudo aquilo que temos ouvido e temos aprendido, e aquilo que nós temos ouvido e aprendido nos dá uma visão correta do Senhor, nos dá uma visão correta da vontade de Deus, e para nós termos de facto essa visão precisamos de conhecer a palavra de Deus, porque senão corremos o risco de termos uma visão distorcida do Senhor e da sua vontade. E veio isto a propósito, e aliás o próprio apóstolo na primeira carta a Timóteo que estamos a estudar, o apóstolo fala a Timóteo para que portanto, ensinasse aquilo que é correto e tivesse cuidado com aqueles que ensinavam o erro. E veio isto a propósito que eu estava lendo no livro de Ezequiel, onde encontrei no capítulo 18 um episódio que achei interessante e que poderá vir a propósito. No livro de Ezequiel, no capítulo 18, nós temos o Senhor a dizer o seguinte: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo: tendes vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embutaram. Nós temos um ditado destes, que é: uns comem os figos e outros rebenta-se-lhe a boca. E, portanto, havia este dito, esta parábola, segundo, portanto, este dito em Israel, dizendo que os pais comem as uvas verdes e os dentes dos filhos é que se estragam, é que ficam podres. Ou seja, uns fazem as asneiras e os outros é que sofrem as consequências. Isto era dito. Isto era dar uma visão incorreta do Senhor. Porque não é isso que o Senhor disse. Aliás, continuando a leitura do capítulo, diz... O versículo 27, dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. E o versículo 29 diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é direito e portanto, o caminho do Senhor é errado. Não é? Devido àquilo que era dito, este dito levava a que as pessoas pensassem que isto era algo que tinha a ver com Deus. E isto era errado, porque eles pensavam assim: os nossos pais é que se portaram mal, é que fizeram as asneiras, e nós é que sofremos as consequências. Mas isto não foi... E o Senhor nunca disse uma coisa dessas. O Senhor nunca disse que os pais se portavam mal e os filhos iriam sofrer as consequências, ou o Senhor iria castigar os filhos. O Senhor não diz uma coisa dessas. Aquilo que o Senhor diz, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis este provérbio em Israel: eis que todas as almas são minhas,
como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma pecar, essa morrerá. Portanto, cada um é responsável por si na presença de Deus. As asneiras que nós cometemos, nós somos responsáveis por elas na presença de Deus. Portanto, os pecados não passam de pais para filhos. Da mesma forma que, como dizia o Abraão, filho de crente não é crentinho, filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho. Não é? Porquê? Porque a relação com Deus é pessoal. A alma que pecar, essa morrerá. E, portanto, se um pai peca, é responsável pelos seus pecados. Se o filho continuar no caminho do pai e continuar no pecado, ele é responsável pelos seus pecados e sofrerá as consequências dos seus pecados. Mas se um pai se portar mal, fizer asneiras, não quiser saber de Deus, andar no pecado, e o filho que vive com um pai assim, mas no entanto é um filho que ama o Senhor, é um filho que de facto compreende a vontade de Deus, que aceita a vontade de Deus, é evidente que não vai sofrer por causa dos pecados do pai. Vai sofrer, mas não por Deus. Porque um pai que se porta dessa forma vai fazer o filho sofrer, mas é ele que o vai fazer sofrer. Não é Deus que vai fazer sofrer. E, portanto, dizer que realmente os pais que pecam, os filhos sofrem as consequências, conforme o Senhor diz, este ditado, esta expressão, estava a dar uma imagem incorreta de Deus. Deus não é injusto. Deus não castiga ninguém que não mereça ser castigado. Deus não lança no inferno ninguém que não mereça ser lançado. Toda a alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. E porque todos pecaram. Mas aquele que se arrepende, e graças a Deus porque nós que estamos aqui, que nos arrependemos e que aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador, a ira de Deus, o Senhor Jesus Cristo, de facto, Ele nos livrou da ira de Deus. Portanto, já não paira sobre nós o castigo de Deus. E isto, portanto, para que nós possamos realmente perceber que nós precisamos de estudar a palavra de Deus para termos uma visão correta das coisas, uma visão correta de Deus, uma visão correta acerca da vontade de Deus. Portanto, isto era dito, muita gente acreditava nisso, muita gente, portanto, culpava os pais pelos seus pecados e estavam a sofrer as consequências por causa das asneiras dos pais. E, portanto, isso era algo que estava errado. Eles estavam a sofrer por causa do seu pecado. Nós sofremos por causa do nosso pecado. Nós somos responsáveis perante Deus pelos nossos pecados, pela nossa vida. É isso que a palavra de Deus nos mostra. E, portanto, precisamos ter uma visão correta da palavra de Deus. Mas, portanto, de facto, há pais que fazem os filhos sofrer, que trazem sofrimento sobre os filhos. Mas é o comportamento dos pais. O comportamento... Certamente todos nós conhecemos filhos que os pais são alcoólatras. E o sofrimento dessas crianças, desses filhos. A angústia desses filhos quando se aproxima a hora do pai chegar a casa sem saber se o pai, como é que ele vem, o que é que vai fazer. Portanto, é o pai que está a causar esse sofrimento ao filho. Mas não é o filho que não é Deus que vai castigar o filho por causa dos pecados do pai. E por isso o Senhor diz, nunca mais direis esse dito a Israel, porque isso está errado. E há muita coisa que é dita
inclusivamente usando a palavra de Deus. Há um versículo que é muitas vezes usado, que é: nem só de pão viverá o homem. Quem é que não ouviu alguém? Isto para justificar o quê? Na minha vida não é só trabalho. Eu também preciso me divertir, também preciso fazer. Mas é isso que o versículo diz? O resto do versículo diz isso? Não. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas o resto do versículo nunca é citado. É sempre a primeira parte. Nem só do pão viverá o homem. Na minha vida não pode ser só trabalho, eu também tenho que me divertir. Que se divirta, agora não use. É um texto das Escrituras para justificar, para argumentar pela a escolha que faz por aquilo que quer fazer, pela vida que quer levar. Portanto, quando citamos as Escrituras, temos de ter a noção daquilo que estamos a citar. Quando citamos um versículo, temos de citá-lo todo. Porque senão, como se costuma dizer, um texto fora do contexto serve de pretexto para muita coisa. Portanto, tal como acabámos agora há pouco de ouvir, aqueles que se intitulam de apóstolos, se a gente for falar com eles, arranjam argumentos nas Escrituras para justificar aquilo que fazem. Mas por isso, irmãos, o que nós precisamos é de conhecer as Escrituras, termos a visão correta de Deus, termos a visão correta da vontade de Deus, para que não nos deixemos levar nem por ditados, nem por outra coisa qualquer, mas deixemos-nos levar por aquilo que a palavra de Deus diz, e para termos a visão correta, de facto, do Senhor. Era este alerta. Eu gostei deste exemplo, deste pensamento, porque, de facto, vivemos num mundo onde muita coisa é dita e muita coisa é distorcida. A visão que dão de Deus, aquilo que dão de Deus, não corresponde, de facto, à verdade, e por isso nós precisamos de conhecer a verdade para estarmos cada vez mais seguros, firmes na palavra de Deus, ou seja, sermos como os crentes de Bereia, ir confirmar se realmente aquilo que está a ser dito é mesmo assim. Que sejamos assim, irmãos. Que o Senhor nos ajude. Amém.